Fala, meus queridos! Muito boa noite. Professor André aqui na área, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos começar a falar aqui hoje sobre um tópico bem interessante, porque essa parte que eu vou falar com vocês aqui, os alunos eles sentem muita dificuldade. Quando envolve a parte em si, mandar um abraço para a galera aí de Guaribas, Piauí, Dom Inocêncio, Betânia, São Pedro do Piauí, Hugo Napoleão. Rapaz, uma infinidade de polos aí conectados. Então, hoje nós iremos falar sobre a função cosseno. Eu lembro que eu estudei cosseno lá nas razões trigonométricas, que é negócio de seno, cosseno, tangente, verdade. E agora nós vamos estudar a função cosseno, beleza? Olha a galera aí conectada, dando boa noite. São Pedro do Piauí, anexo Brejo, Hugo Napoleão, Palmeirais, Betânia, Piauí, show de bola. E eu quero ver essa participação nas resoluções de muitas questões aqui durante a aula. Beleza? Bora pra cima, né? O que é que nós vamos fazer aqui? Olha aí a nossa função cosseno. Primeiro, gente, a função cosseno, o que é que eu quero que vocês gravem aqui, vocês levem, botem no coraçãozinho de vocês. Nós temos aqui o eixo X, beleza? E nós temos o eixo Y. E aqui nós temos a nossa circunferência trigonométrica, que ela vai de 0. Aqui nós temos π sobre 2. Nós temos aqui o π, 3π sobre 2, e fecha a circunferência no 2π. Beleza? Então, gente, a função cosseno é o eixo X. Olha que coisa bonita. Eu só tenho que saber isso aí, mas é claro, meu filho. Função cosseno é eixo X. Grava esse negócio aí. Todos nós sabemos também que uma circunferência, o plano cartesiano, nós temos aqui o primeiro quadrante, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Beleza? Outra coisa que tu tem que saber, em relação aos sinais da minha função cosseno. Gente, o primeiro quadrante e o quarto quadrante, a função cosseno, ela é o quê? Positiva. E no segundo e terceiro quadrante, ela é o quê? Negativa. Beleza? Isso que eu tenho que lembrar. Outras coisas também, que é, professor, quanto é que é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Olha essa tabelinha aqui. Quanto é o cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 é 0. Quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Cosseno de 270? 0. Cosseno de 360 é 1. Aí é que o aluno vem, opa, eu sei que o cosseno, a imagem, o mínimo dela quanto é? É menos 1.
E o máximo da imagem da função cosseno é igual a mais 1. Beleza? Ela vai de menos 1 até 1. Agora, observa que esse é o gráfico da minha função cosseno, que a gente chama de cossenoide. Que ele começa aqui no 1, é verdade? Porque o cosseno de 0 é 1. Outra coisa, nós temos que lembrar da tabela dos ângulos notáveis. Que é a tabela de quem? Dos ângulos de 30, 45 e 60. Que nós vamos responder também muitas questões envolvendo isso aí. Gente, o período. O que é o período? É onde ele vai aqui, ó. Ele vai de 0 até 2π, a função cosseno. Então, o período dela é 2π. E também nós temos como calcular o período de uma função. A próxima aula, próxima semana aí, nós vamos falar sobre as mudanças em relação aos parâmetros, que nós temos um formato de uma função. Vou mostrar para vocês na próxima aula. E ela é uma função par, a função cosseno. Então, grava a questão. Onde que o cosseno, a função cosseno, ela é par? Onde que a função cosseno ela é ímpar? Eu tenho que saber isso aí. Para quê, professor? Para a gente poder resolver as questões. Outra coisa muito importante, na hora que o Enem fala de trigonometria, o que é que o Enem gosta de cobrar? Função. Função cosseno e a função seno. Beleza? E o que é que ele fala? Imagem. Olha que coisa bonita que o Enem gosta de cobrar. A imagem de uma função. Gente, a imagem são os valores que onde? Que acontece no eixo Y. O mínimo da função cosseno é menos 1. E o máximo da função cosseno é mais 1. Beleza? E isso da função cosseno. Não esqueça disso aí. Agora, professor, e a função seno? Gente, observa que a função seno elas são bem parecidas. Só que, qual que é o eixo da função seno? Aqui, ó, é o eixo Y. Seno é o eixo X. Nós temos aqui o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Aí nós temos aqui, ó, 0, aqui π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2 e fecha aqui no 2π. Outra coisa, gente, quadrante em uma função não muda. Professor, e o período dela? Gente, o período dela também é 2π. Observe, esse é chamado gráfico da função aqui, é senoide, que a gente chama. Que vai também, ó, vai de 0 até 2π. Bora lá sobre os quadrantes. Nós temos aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Agora, que foi o que eu falei para vocês, em relação aos sinais. Gente, o sinal, no primeiro quadrante, positivo. No segundo quadrante também é positivo. E o terceiro e quarto quadrante é o quê? Negativo. Beleza? Isso sobre os sinais na função seno. Agora, professor, qual é que é o período? O período dela também é 2π. Ela vai de 0 até 2π. Professor, a imagem, olha que coisa que o Enem gosta muito de cobrar. É a imagem de uma função. Só que as questões, ele não gosta de cobrar o nome imagem. Ele gosta de falar com outro nome. Pô, meu Deus, o que é que tá falando essa questão mesmo?
Gente, eu gosto de falar assim, ó, determine o ponto mínimo dessa função, determine o ponto máximo. Ele está falando da imagem. Se eu tenho uma altura em função do tempo, na minha função cosseno, função seno, se ele pergunta, determine a altura máxima, determine a altura mínima, ele está falando da imagem, só com outras palavras. A função seno, ela também é uma função ímpar. Beleza? Esse é o formato do gráfico da função f de x igual seno de x. E o que é que eu tenho que saber mais, professor? Eu tenho que saber essa outra tabelinha aqui. Seno de 0 é 0. Seno de 90 é o máximo da função seno. Seno de 90 é 1. Seno de 180 é 0. Seno de 270 é igual a menos 1. E o seno de 360 é igual a 0. Beleza? Gravem isso aí que eu vou falar. Em relação aos quadrantes e os sinais. Beleza? Bom, vamos embora para cima aqui. Trazer questões de vestibular, traz questões do Enem, envolvendo essa parte de função cosseno, também com função seno. Primeira questão. Ele diz assim: conhecendo a função f de x, olha quem é a nossa função aí. É 4 cosseno de 2x mais 1. E ele quer saber a imagem dessa função. Se fosse uma função cosseno de x, o que era que nós iríamos fazer? Só dizer que era entre menos 1 e 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou substituir isso daqui por quem? Por menos 1. E depois eu vou substituir isso aqui por 1. Professor, mas por quê? Porque é o mínimo que o cosseno pode dar. E o máximo dele. Então, bora fazer aqui. Fica 4 vezes menos 1 mais 1. Que fica menos 4 mais 1, que dá menos 3. Esse é o mínimo dessa função aí. Agora, eu vou substituir isso aqui por 1. Fica 4 vezes 1 mais 1. Que fica 4 mais 1, que é 5. O que é a imagem de uma função? É o mínimo que ela pode dar e o máximo dela. Então, essa função vai estar entre quem? Vai estar entre menos 3 e 5. Beleza? Que com certeza aí é a letra B de bola entre menos 3 e 5. Beleza? Bora agora ir para questão 2. 2 minutinhos aí na tela para a segunda questão.
A galera aqui de Palmeiras. Vou dar um abraço aqui pra galera de Palmeiras. Tirei o print da questão, né? Gente, na hora que falar imagem, lembra. Eu vou substituir por -1. Eu vou substituir por 1. É isso, nós vamos fazer na questão. Beleza? Tira o printzinho da questão aí, pra gente ir pra segunda questão. Bora? Segunda questão aí, ó. O que é que diz a segunda questão? Nós temos essa função, seno de x, f de x é igual ao seno de x mais 3. Ele quer saber o valor numérico para x igual a isso aqui. Professor, não me lembro mais que ângulo é esse. Gente, tu sabe que na matemática, os nossos ângulos, eles podem estar em quê? Em radiano, que é esse caso, quando tem o π na nossa equaçãozinha aí. E ele pode também estar em graus, que a gente está acostumado com graus. E nós sabemos, se você não sabe, sabe agora, que o π, ele vale 180 graus. Então, quanto é que vale aquele ângulo ali em graus? O ângulo ali em graus é o quê? 3 vezes 180 dividido por 2. Que fica? Aqui é 1 e aqui é 90. 3 vezes 90 é 270 graus. Isso nós só descobrimos que esse ângulo aqui, que é o x, ele equivale a 270 graus. Beleza? Agora eu vou substituir lá na minha função. Quem vai ser o f de x? É igual a seno de 270 graus mais 3. Professor, mas eu não sei quanto é que é o seno de 270. Meu filho, pois a partir de ontem, você tem a obrigação de saber. Professor, eu tenho que saber quais ângulos agora. Meu filho, você tem a obrigação de saber esses ângulos que estão nos eixos. Que estão em qual eixo, professor? Tanto no eixo X como no eixo Y. Beleza? Eu tenho obrigação de saber. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Professor, mas quais são esses ângulos? Tá aqui, meu filho. Ó, falei, vou falar novamente. 0, 90, 180, 270 e fecha no 360. Professor, mas lá estava em radiano. Pois é. As questões gostam de colocar em quê? Em radiano. Outra coisa que eu falei, o seno, o eixo do seno, qual é? É o eixo Y. E o eixo do cosseno é o eixo X. Então, 270 é o mínimo do seno. E o mínimo dele é quanto? -1. Então, o f de x vai ser igual a -1 mais 3. O f de x é igual a 2. Olha que beleza. Com certeza aí está na letra C, que é igual a 2. Beleza? Bora ir para questão 3. Ele quer saber o menor valor dessa função. Para você não se confundir nesse tipo de quando perguntar maior ou perguntar o menor, o que é que você vai fazer? A dica que eu vou dar para vocês. Você substitui o seno de x por 1 e por -1 e vê qual é o resultado que dá e vê quem é o menor. Beleza? Então,
Então, eu vou dar aí 2 minutinhos na tela para a terceira questão. Bora lá, né? Meu amigo Diego Solino tá dizendo que é a letra C. Galera aqui de Palmeiras, vamos aí para a segunda questão, né? Tira o print, que fica -1 mais 3, que é 2. A galera aí de Palmeiras. Bora aqui para a questão 3. Foi o que eu falei para vocês, né? Ele quer saber o menor valor. Olha, gente, a dica que eu vou falar para vocês. Quando é menor valor, professor, sempre eu vou substituir por -1? Nem sempre. Depende da tua função lá. O que é que eu aconselho para vocês? Substitui por 1 e depois por -1. E ver qual é o resultado que vai dar. E ver que é o menor. O menor valor que f de x pode assumir. Né? Então, bora lá. O que é que eu vou fazer? Vou substituir aqui, primeiro vou calcular 1 sobre 4 menos 1, que fica 1 sobre 3. Aqui é o resultado quando o seno for igual a 1. Agora, o que é que nós vamos fazer? Fica 1 sobre 4 menos 1, que fica 1 sobre 4 mais 1, que é igual a 1 sobre 5. Beleza? Agora, gente, quais desses dois aí? 1 sobre 3. 1 sobre 5. Quais desses dois aí é o menor? É 1/3 ou é 1 sobre 5? E aí? Com certeza aí, né? Diego, é a letra C. O menor valor que essa função pode assumir é 1 sobre 5. Que 1 sobre 5, Jaqueline, é 0,2. E 1/3 dá 0,333, uma dízima.
Beleza? Então, bora aí para questão de número 4. Olha que outra questão interessante, né? Como eu já disse para vocês têm que estar afiados onde? Na tabela dos ângulos notáveis. Professor, mas eu não lembro mais essa tabela, não. Meu filho de dedo, depois te alui. Acorda para a vida. Você tem a obrigação de saber, meu filho. A obrigação. Professor, mas que tabela é essa? Eu vou botar para vocês de novo aqui. Qual é? Vou botar ela separadazinha aqui no canto. Que são os ângulos de 30, 45 e 60. Nós temos aqui seno, o cosseno e a tangente. Estamos falando das principais razões trigonométricas. Aí tu vai cantar a musiquinha, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz. No 3 e no 2. Olha como tá ficando bonito. Na tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Professor, eu tenho a obrigação de saber isso aqui. Meu amigo, eu quero que você nem esqueça mais esse negócio. Mas está falando isso aí por quê? Porque essa questão aqui ela vai te exigir essa tabelazinha dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? De 30, 45 e 60. Professor, mas esses ângulos eu não sei em radiano. Meu filho, pois gravei. 30 graus, quem é? É π sobre 6. Quem é o 45? É o π sobre 4. Quem é o 60? É π sobre 3. Esses são os ângulos em radiano. Beleza? Pois grava isso aí, meu filho. Bora lá. Eu tenho essa função 1 mais 2 cosseno x, onde x é um ângulo do primeiro quadrante. Gente, quando ele fala um ângulo do primeiro quadrante, não sei se vocês lembram aí, lá do ano passado, segundo ano. Ângulo do primeiro quadrante é o quê? Está entre 0 e 90. O primeiro quadrante é entre 0 e 90. Ele quer saber o valor de x quando o f de x for igual a 2. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nossa função 1 mais o cosseno de x e vamos igualar a 2. Porque eu quero é saber o valorzinho de x. Beleza? A gente quer descobrir o valorzinho de x. Aí fica 2 cosseno x é igual, passo 1 para o outro lado, igual a 1. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, Gabriel. Quem é o cosseno de x? Cosseno de x é igual a 1 meio. Aí é que vem a importância, Gabriel, da gente saber a tabela dos ângulos notáveis. Qual é o ângulo onde o cosseno é igual a 1 meio? Gente, o cosseno ele é igual a 1 meio quando o x for igual a quê? A 60 graus. X igual a 60 graus. Professor, mas as minhas alternativas não estão em graus. Por quê? Estão em radiano. E eu botei para vocês lá em cima. 60 graus é a mesma coisa que o quê? Π
sobre 3 radiano. Diego Ursolino. Letra E. Beleza? Então, aqui são questões envolvendo o quê? Função cosseno. Não adianta você estudar função cosseno se você não tem essa tabela memorizada. Se você não sabe quanto é que vale um π em radiano, se você não sabe fazer essas transformações, gente, lá na última semana, nós vamos estudar a circunferência trigonométrica. Vamos saber calcular todo tipo de ângulo que você inventar, não vamos saber calcular agora. Seno de 1.200, seno de 1.800 e pouco. Vamos saber tudo agora desse negócio aí. Você vai saber assim, rapaz, eu sei tudo de trigonometria agora. Saber usando a simetria. Beleza? Então aí, com certeza, a quarta é a letra E. Bora aqui para a questão 5. Olha que questão interessante. Te exige de novo a tabela dos ângulos notáveis. E eu já até falei isso aqui para vocês. Gente, esse ângulozinho aqui, ele é de quantos graus? X é igual a 45 graus. Beleza? Agora eu vou dar para vocês 2 minutinhos aí na tela para questão 5. Então, gente, foi o que eu falei para vocês. O nosso x aí, ele vale 45 graus. Professor, eu vou usar a equação fundamental? Não precisa nessa questão. O que é o seno ao quadrado de x? Bora lá. Fica f de x. Seno ao quadrado de x é o seno de 45 vezes o seno de 45. Beleza? Jaiane de Souza Carvalho, letra A, tá dizendo. Mais 2 vezes o cosseno de 45. Como eu já disse, nós temos obrigação de saber a tabela dos ângulos notáveis. Então, vamos lá. Fica f de x é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2
sobre 2. Mais 2 vezes o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Continuando, fica f de x é igual 2 sobre 4, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Esse 2 aqui, ó, cancela com esse aqui. Mais raiz de 2. 2 dividido por 4 é o quê? 0,5 mais o raiz de 2. Olha aí. 0,5 mais raiz de 2. Foi o que vocês falaram aí, né? Com certeza está na letra A. Então, é uma questão que te exige a tabelazinha dos ângulos notáveis. Não adianta, minha gente. Não adianta. A gente está falando que função cosseno, função seno. Falando da tangente, nós também temos que saber onde é que é positivo, onde é que é negativo na tangente. Professor, e o Enem costuma cobrar essa parte de função cosseno, função seno? Com certeza. Próxima semana, nós iremos falar sobre as variações dos parâmetros. Eu tenho A, eu tenho B, o C. O que é que acontece no meu gráfico? Qual a variação que acontece? Muda no eixo X? Muda no eixo Y? Nós vamos estudar esses parâmetros. E você vai, se mexer com C, com o parâmetro C, vai mexer com tal coisa lá na minha função. Se mexer com o parâmetro A, vai acontecer alguma coisa. Beleza? E outra, eu sei que vocês sabem. A galera que é do canal Educação aqui é afiada, são altamente participativos. Então, você tem que saber a função seno. A função seno, ela está em qual eixo? A função cosseno, ela está em qual eixo? A função cosseno está no eixo X. Ela é positiva aonde, a função cosseno? Primeiro e quarto quadrante. Ela é negativa aonde? Segundo e terceiro quadrante. Professor, mas quem é o primeiro quadrante? O que é o segundo quadrante? Estão falando da circunferência trigonométrica. Então, assim, é muito importante isso aí. Professor, depois nós vamos falar de lei de seno, lei de cosseno, que até vocês já viram no ano passado também. Mas, quando fala circunferência trigonométrica, a gente viu probabilidades. Dá para envolver essa parte de função cosseno com probabilidade também. Então, dá para fazer várias relações aí com outros cotidianos também. Matriz com cosseno, com seno, dá para a gente envolver também. Calcular determinantes com função seno, com função cosseno. A relação fundamental, né? O Gabriel tinha comentado que a nossa lei, relação fundamental, a famosa RFT, relação fundamental da trigonometria. Se tu tem um seno, tem como descobrir o cosseno. Se tu tem um cosseno, tem como descobrir o seno. E por aí vai. Beleza? Então, queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Galera de Palmeirais, Betânia, Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão. Daqui a pouquinho a gente continua fazendo várias e várias questões aí sobre função cosseno.